Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. Hoje eu vou falar para você de um assunto que é bem pertinente para a direita e para o conservadorismo no Brasil. A gente vai falar de guerra e paciência. Em 2001, o escritor Jonah Goldberg ele escreveu um artigo bem interessante na revista National Review. E nesse artigo, Jonah explorava os limites da paciência quando a gente se vê frente ao conflito e deseja obter a vitória da maneira mais rápida possível. No texto, Goldberg ele comparava a importância da paciência na guerra a uma casa sendo construída. Até que, se você está lá construindo uma casa, até que a obra termine, a sua casa não é bem uma casa. Ela está toda incompleta, o telhado deixa que não está pronto ainda, então a chuva cai no meio da sala, a água não sai quente pelo chuveiro do banheiro, ela sai fria por um buraco na parede, você tem madeira, andaimes, montes de areia, pilhas com caixas de azulejo por todo lado, e você tem pedreiros andando lá na sua casa por toda parte. Então, ter uma casa em construção é quase pior do que você não ter casa nenhuma. Porque por causa daquela coisa toda lá da construção, você vai ter gastos, você vai ter que visitar o canteiro de obras, você vai ter que lidar com o pessoal da construção civil, você vai gastar um tempo danado atrás de uma montanha de documentos aí em prefeitura, cartório. Então, até você terminar a obra da sua casa, aquela casa ela é um desastre na sua vida. Mas quando você termina a obra, aquela bagunça, aquele desastre, vira seu lar. Esse é o mesmo processo que acontece em qualquer atividade, onde você começa a construir alguma coisa. Se você olhar os ingredientes de um omelete, por exemplo, olha lá, os ingredientes do omelete em cima da pia da cozinha. O que você vai ver parece um monte de sobra de comida pronta para ir para o lixo. Se você olhar separadamente as peças de um carro, elas não vão parecer mais do que um monte de entulho prontinho para poder ser jogado no ferro velho. Se você olhar uma guerra em andamento, ela vai parecer um desperdício enorme de dinheiro, de tempo, de discussões, de emoções, de lutas e se bobear até de vidas humanas, até que finalmente alguém sai vitorioso daquele conflito. Quando a vitória acontece, é como se você estivesse vendo um omelete pronto, ou você estivesse vendo um carro montado, ou você estivesse vendo uma casa já finalizada. Naquele momento da vitória, tudo que aconteceu passa a fazer sentido. Tolstói, ele terminou de publicar o romance Guerra e Paz dele, que é um livro desse tamanho. Ele terminou de publicar a coletânea Guerra e Paz em 1869. Completo, Guerra e Paz tem 1.300 páginas, é um bruto de um livro. Nesse livro, em Guerra e Paz, Tolstói ele descreve a maneira como o general Mikhail Kutuzov, como que ele tinha uma postura, como que Kutuzov tinha uma postura completamente inusitada quando ele foi enfrentar a invasão das tropas de Napoleão na Rússia em 1812. Toda vez onde os conselheiros, os intelectuais, os nobres, as tropas e até mesmo o czar, quando eles viam problemas e derrotas no conflito, Kutuzov ele só enxergava vitórias. Na obra de Tolstói, Kutuzov ele chega a ridicularizar os assessores dele que insistem que ele faça alguma coisa com relação a Napoleão quando o que ele escolhe fazer na frente do exército francês é nada. Os mais fortes de todos os exércitos, falou Kutuzov na obra, são o tempo e a paciência. A estratégia de Kutuzov era fazer com que a infantaria de Napoleão se fosse no ponto além da exaustão, que ela se desgastasse lá, indo demais para dentro do território russo e tendo que enfrentar a fome e o frio. Tem um diálogo onde o general Kutuzov explica que tudo tem seu tempo para aquele que sabe como esperar. E quando você estiver em dúvida sobre o que fazer, faça simplesmente nada. E
De fato, historicamente, se você pesquisar lá sobre as invasões de Napoleão na Rússia, quando Kutuzov decidiu por poupar as energias do exército e ganhar tempo para se reabastecer, ele permitiu que as tropas russas ganhassem vantagem e potência, enquanto que as tropas de Napoleão, eles iam lá gastando os esforços dele para poder vencer o inverno russo e a fome, e as tropas de Napoleão terminaram sendo derrotadas na Rússia. A situação do conservadorismo do Brasil, ela parece com um omelete, com uma casa em construção ou com um carro. A gente vê essa confusão toda aí promovida pelas mídias esquerdistas, a gente vê essa sequência sem fim de dificuldades e impedimentos que são patrocinados pelo estamento burocrático que está apinhado de socialistas. A gente vê isso tudo e a gente quer destruir tudo, destruir absolutamente tudo, para, na sequência, ter o trabalho de reconstruir tudo novamente. No desespero desse imediatismo, a gente se esquece da lição do general Kutuzov. Em todas as guerras que já aconteceram na civilização humana, a vitória ela sempre esteve do lado daqueles que tiveram mais paciência. E, da mesma maneira, a derrota quase sempre acompanhou o lado que tinha menos paciência. Isso não quer dizer que você tem que ficar parado aí, sentado e vendo o circo pegar fogo, não. Numa guerra, ter paciência não é sentar igual uma ovelha. Ter paciência é você estar determinado a ir até o fim. Se você está determinado a construir a sua casa, no longo prazo, não interessa se alguns pregos entortaram ou se alguns azulejos quebraram no que você foi assentar. Você simplesmente retira o prego torto e bate outro, ou você retira o azulejo que está quebrado e coloca outro no lugar e segue em frente. O objetivo seu nunca foi acertar de primeira o prego ou o azulejo. O seu objetivo também nunca foi fazer aquilo da maneira mais rápida possível. O objetivo é construir a casa. E você não vai largar esse osso até roê-lo até o fim, com toda a paciência do mundo. Mas muitos conservadoristas e direitistas que desconhecem a história, eles parecem crianças impacientes, eles parecem verdadeiros generais de celular. Eles olham a meia dúzia de pregos tortos lá, eles acham que a melhor solução é derrubar a casa inteira. Nossa guerra pelo conservadorismo no Brasil, ela foi inaugurada tem o quê? 2 anos. Depois de mais de um século caminhando para o lado esquerdo, você acha mesmo que nós vamos fazer todo o caminho de volta em um mês, porque é assim que você quer que seja? Os reveses, essas vicissitudes que acontecem contra a direita no dia a dia da política, eles são bem menos importantes do que a mídia vende para você. A mídia e os esquerdistas, eles estão apavorados e eles querem que você também fique. A agenda da esquerda é o medo. Não compra essa agenda. Faça a sua agenda ser a agenda da confiança na vitória. Existe uma tendência para a gente acreditar que tudo que existe vai se estender para sempre no futuro e pela eternidade. O Congresso e o Senado, eles vão ser para sempre uma pedra no nosso sapato. O STF vai ser para sempre um patrocinador de uma ditadura judicial. A Constituição vai ser para sempre uma carta magna medíocre que protege o Estado do cidadão quando ela deveria fazer exatamente o oposto disso, proteger o cidadão do Estado. Então a tendência emocional do ser humano é sempre prever que o que está acontecendo, isso vai ser mantido inalterado para todo o sempre. Isso foi bem explicado por David Hume no século XVIII e recebeu o nome de princípio da indução. Aí, por indução, você pensa que quem quer que esteja parecendo estar ganhando uma guerra naquele exato momento, provavelmente, no final das contas, vai ser invencível no longo prazo. Mas não é. Não é. Vamos de novo à história. Olha a história. Lembra de Aníbal, o general de Cartago? Quando Aníbal avançou em direção a Roma, durante a Segunda Guerra Púnica, 200 anos antes de Cristo isso aconteceu.
O general romano Quinto Fábio Máximo, ele adotou uma tática parecida com aquela tática que Kutuzov adotou durante a invasão dos franceses na Rússia. O Quinto Fábio, ele falou o seguinte: não vamos arriscar e não vamos dar combate a Aníbal. Inicialmente, todo mundo considerou que Máximo fosse um covarde. Só que o tempo mostrou que todo mundo acabou dando razão ao Máximo e todo mundo admitiu que ninguém seria capaz de enfrentar a invasão de Aníbal naquele momento de maneira mais calma e inteligente que ele. A paciência de Máximo, que recuou com as tropas e fez um sistema de guerrilha para poder vencer Aníbal, essa paciência dele foi o grande diferencial que permitiu que a estratégia de Roma fosse bem sucedida e isso resultasse lá na derrota do magnífico exército cartaginês de Aníbal, que tinha até elefantes no exército. Você quer outra lição de como que a paciência é fundamental nessa guerra que a gente está? Durante a Segunda Guerra Mundial, eu adoro essa história, durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas britânicas elas foram encurraladas em Dunkerque. Os britânicos tentaram fazer uma jogada lá na Europa, não funcionou, muitas tropas tiveram que voltar correndo e os nazistas encurralaram os britânicos em Dunkerque. E aí eles montaram uma operação de última hora chamada Operação Dínamo para poder resgatar aquelas tropas que estavam presas na praia. Quando o resgate dos soldados britânicos terminou, e foi exatamente no dia 4 de junho de 1940. Nesse dia, terminada a Operação Dínamo, os soldados estavam em casa, Churchill foi lá na Câmara dos Comuns e pronunciou aquele famoso discurso dele, onde ele diz que nós lutaremos nas praias, nós lutaremos nos campos, nós lutaremos nas colinas, nós nunca nos renderemos. A Inglaterra ela teve paciência na frente de um adversário que parecia e era, de fato, muito mais forte do que ela. Mas a confiança paciente na vitória acabou produzindo exatamente isso, a vitória. A independência dos Estados Unidos também foi uma guerra decidida pela paciência. George Washington, que é um dos pais fundadores lá da América, ele foi um soldado corajoso, mas ele era temperamental e impetuoso. Quando ele assumiu o posto de tenente-coronel no 1º Regimento da Virgínia, acho que é o 1º Regimento da Virgínia, durante a Guerra Franco-Indígena, ele tinha 22 anos e George Washington fez um monte de besteira lá. Mais tarde, depois que ele tomou um pau lá e fez as bobagens que ele tinha que fazer, ele registrou, ele tinha mania de escrever muito, um diário, então ele registrou no diário dele que uma das lições mais valiosas que ele retirou dos anos de guerra foi a profunda paciência que nós devemos ter com o poder. Em 1789, quando ele estava com 57 anos de idade, o paciente George Washington se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ele não foi eleito presidente como aquele soldado impetuoso e impaciente, ele foi eleito presidente como um cara calmo, paciente e sábio. Ainda que você tenha aí sangue nos olhos, você quer matar os comunistas com uma colher de pau, você quer a vitória, você vai ter que aceitar que um dos sacrifícios para poder obter essa vitória vai ser ter paciência quando necessário. Por mais que a mídia faça propaganda das dificuldades e por mais que você queira acreditar que a gente está num beco sem saída, o fato é que é a esquerda que está num beco sem saída. Nós estamos nessa fase da conquista do território. É uma fase complicada, mas nós estamos ganhando. Então, deixa de ser imediatista e tenta enxergar e confiar no plano. O plano está em andamento. Não sai por aí igual um criança desesperado. Pelo amor de Deus, seja um adulto forte, corajoso, seguro e, acima de tudo, paciente. Paciência não é, eu vou salientar bem isso, paciência não é a habilidade de esperar, tá? Paciência é a habilidade de você se manter calmo e focado nas dificuldades e caminhar com disciplina na direção dos seus objetivos, não importa o que aconteça.
Lá atrás, lá em 1783, quando terminou a Guerra de Independência dos Estados Unidos, George Washington, de novo ele, escreveu uma carta para o reverendo John Rogers. E na carta, George Washington escreveu que a paciência é uma das virtudes mais nobres. E quando bem exercitada, ela nunca nos frustra com as suas recompensas. Isso valia naquela época e continua valendo hoje. E vale mais do que nunca para esse Brasil que nós estamos vivendo. Vamos em frente, direitista? É nós na veia. Um abraço, pessoal. Obrigado pelo seu tempo. Até a próxima.